Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 22 de junho de 2024, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Os russos fizeram um grande ataque contra a infraestrutura elétrica ucraniana aqui no oeste da Ucrânia. Infelizmente conseguiram atingir alguns alvos aqui e há problemas de abastecimento de energia elétrica em algumas cidades da Ucrânia em função disso, né? Os ucranianos também fizeram alguns ataques muito interessantes aqui em Rostov-on-Don, aqui na retaguarda russa dentro da Ucrânia, inclusive aqui em Mariupol, coisas foram atingidas aqui na cidade, né? Bom, além disso, a gente tem informações não muito boas aqui da região de Nova York, ou New York, Toretsk, essa região toda aqui. Os russos avançaram e tomaram a cidade de Sumy. É um pequeno vilarejo aqui, na verdade é uma fábrica que tem aqui, que foi tomada pelos russos. Isso é preocupante porque a gente falou outro dia, esse ponto aqui da linha de frente é um ponto que estava relativamente parado, mas os russos conseguiram avançar aqui, né? O temor é que isso aqui se transforme em um breakthrough, que os russos consigam avançar sobre as defesas ucranianas aqui. Por enquanto está tudo sob controle, mas é uma situação preocupante aqui na região de Toretsk. No restante da linha de frente, nenhuma grande novidade, nenhuma mudança significativa, segue o mesmo padrão, e a gente tem algumas reclamações muito fortes dos russos no que tange a drones FPV. A quantidade de drones FPV usada pelos ucranianos só aumenta e os russos estão se sentindo desesperados com isso por conta justamente de não conseguirem acompanhar esse aumento de drones ucranianos, né? A gente já falou para vocês sobre as várias vantagens dos drones ucranianos sobre os russos, vamos falar mais um pouco disso. Também lá na Rússia parece que o Putin começou a fazer uma mobilização mais forçada. Várias unidades de polícia foram a supermercados, obras e casas noturnas para recrutar forçadamente pessoas para lutar na guerra, né? Parece que a situação também está crítica desse lado. Aliás, o Putin deu uma declaração dizendo que se a Rússia perder essa guerra estrategicamente, será o fim da Rússia, não sei o que lá. O cara tá choroso pra caramba, realmente está batendo desespero no Putin, né? E do lado ucraniano temos boas notícias até no futebol. A Ucrânia ganhou de virada da Eslováquia na Eurocopa 2-1, depois de estar perdendo por 1-0. Gols bonitos, inclusive, da Ucrânia, viu? Tá fazendo bonito na Eurocopa, né? Com a Romênia, a Ucrânia perdeu de 3-0, mas ganhou o Patriot. Agora com a Eslováquia, que não está mais ajudando a Ucrânia, porque elegeu um presidente que não gosta da Ucrânia, agora, né, 2-1 para a Ucrânia, olha que beleza. Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Super PEC da Liberdade, Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando aqui o nosso dia, 7 mísseis Ra-101-555 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. A Rússia lançou 10 desses mísseis, 7 foram derrubados, o que significa que 3 atingiram o alvo. Esses mísseis são mísseis relativamente fáceis de derrubar, mas provavelmente visaram locais em que não havia muita defesa antiaérea ucraniana, e infelizmente esses mísseis são muito poderosos, então quando eles acertam, o dano causado é muito grande. Também teve um míssil Iskander-K que também não foi derrubado, esse é mais difícil de derrubar mesmo, mas a Rússia lançou 2, um foi derrubado, o outro atingiu o alvo, né? Então esses foram os danos causados. Os outros 4 mísseis Calibre foram todos derrubados pelas defesas antiaéreas ucranianas, e também teve 13 drones Shahid, que a essa altura a Rússia usa só mesmo para distrair os ucranianos, porque sabe que são todos derrubados mesmo pela Ucrânia, né? Então esse foi o ataque que teve de ontem para hoje. O foco foi principalmente aqui no oeste da Ucrânia, visando subestações de energia elétrica aqui nessa região, né? A gente tem aqui algumas imagens dos danos, né? Então aqui são apartamentos ali na região que foram atingidos também. Dá para ver que são apartamentos civis aqui, mas como a gente sabe, também teve dano em instalações elétricas aqui na Ucrânia, também teve problemas nisso daqui, né? Aqui está uma imagem aqui de uma subestação elétrica que teria sido atingida nesses ataques de ontem para hoje, e isso está gerando um problema para a Ucrânia, né? Porque já vinha de ataques anteriores, né, que destruíram várias geradoras de energia elétrica, agora mais ataques aqui.
Isso é uma situação crítica, mas como a gente está vendo, os Estados Unidos estão forçando, né, o envio de mais defesas antiaéreas para a Ucrânia. A gente vai dar informação mais adiante que a Holanda prometeu mais um sistema Patriot, a Romênia também mais um sistema Patriot para a Holanda, e lá nos Estados Unidos, qualquer sistema Patriot que for produzido agora vai para a Ucrânia imediatamente. Todos os outros contratos estão suspensos, né? Vai tudo para a Ucrânia, os próximos Patriot. Então a expectativa é que ao longo dos próximos 6 meses a Ucrânia tenha uma defesa antiaérea muito melhor do que tem neste momento, né? Então isso é aquilo que eu falo para vocês, por isso que eu não acredito que a Ucrânia vai fazer um contra-ataque, uma contraofensiva grande agora em 2024. É muito melhor para a Ucrânia aguardar essa reposição de armamento, de defesa antiaérea e coisa e tal, para fazer esse tipo de ataque mais adiante, né? Bom, mas os ucranianos também atacaram, tá? Aqui em Dubovoi, na região de Belgorod, tem um grande incêndio aqui que foi visto depois de um ataque de mísseis. Então, lembra que agora os ucranianos podem usar mísseis dentro da Rússia, né? E esse aqui foi um caso. Segundo estão dizendo aqui, foi um Pantsir S-1, um sistema de defesa antiaérea russo que foi atingido ali na região de Belgorod, né? Essa região aqui que eles estão colocando aqui, ó, é pertinho da cidade de Belgorod, o sistema foi atingido aqui, né? E bom, em Rostov, que é a sede do Comando Militar Sul, né? Rostov é essa outra cidade aqui russa, aqui que fica o Comando Militar Sul da Rússia e é onde está sendo comandada toda essa guerra, né? O quartel-general do lado russo que controla essa guerra é aqui em Rostov, e os ucranianos atingiram um armazém de munições aqui na cidade, não está claro com o que, se foi míssil, se foi drone, porque isso é a outra novidade interessante que a gente teve, né? Os americanos já expandiram a possibilidade de ataque ucraniano no território russo para 100 quilômetros dentro do território russo próximo à Ucrânia. Então, o novo limite ucraniano para atingir o território russo, lembra que era, né? Antes era proibido a Ucrânia atingir qualquer coisa no território russo com armas ocidentais, né? Aí os americanos permitiram que pudesse atingir aqui na região de Belgorod, próximo a Kharkiv, não sei o que lá, a gente até brincou, né, que tudo é perto de Kharkiv, né? Rio de Janeiro é perto de Kharkiv, fica logo aqui, ó, mesmo planeta Terra, aqui, ó, Rio de Janeiro aqui, Kharkiv aqui, pertinho, né? A gente brincou com isso, mas a verdade é que agora o Pentágono já avisou que essa licença para atingir território russo foi expandida para 100 quilômetros a partir da fronteira em qualquer lugar aqui. Então, em tese, desde Briansk aqui, Kursk, Belgorod, coisa e tal, inclusive Rostov, está nessa área que pode ser usado armamento ocidental. A gente não sabe se foi esse o caso ou se a Ucrânia usou algum drone, pode ter usado drone também, né? A Ucrânia tem drones próprios que fazem isso, e também tem mísseis ucranianos, de fabricação ucraniana, o Green 2 tipicamente, que também chegam nesse alcance aqui, pode ter sido isso que foi feito aqui nesse ataque contra esse depósito de munição, né? Bom, também os ucranianos fizeram um ataque contra Mariupol, né? Mariupol é essa cidade ucraniana aqui que está temporariamente ocupada pelos russos. A gente sabe que ela virou um grande hub militar russo aqui para abastecer a linha de frente aqui russa, né? E os ucranianos fizeram um ataque aqui, a gente não sabe ainda exatamente o que foi atingido. Aqui mostra um míssil que foi derrubado pela defesa antiaérea russa, né? Mas teve também coisas que atingiram a cidade, ou seja, embora alguns tenham sido derrubados pela defesa antiaérea, outros mísseis atingiram os alvos ali em Mariupol. A gente ainda não tem informação sobre exatamente o que teria sido atingido por aí, né? Bom, falando um pouco sobre os ataques de ontem, né? Ontem a gente falou sobre o grande ataque ucraniano com mísseis e drones, foi um dos maiores ataques aí da história, né, dessa guerra. E aqui tem um mapa justamente do Haibar, que é um blogger russo, mostrando como é que foi esse ataque. Realmente teve uma quantidade muito grande de mísseis e drones e coisa e tal. E drones marítimos também, teve drones marítimos aqui contra uma série de alvos aqui dentro da Crimeia e coisa e tal. E também aqui em Rostov, né, a gente já falou ontem, uma série de refinarias, 4 refinarias foram atacadas ontem nesse grande ataque. Enfim, é a Ucrânia fazendo o planejamento dela para ações na Crimeia, né? A gente vai ver daqui a pouco que mais uma vez o Rogojin está chorando isso daí. Ah, a Ucrânia está preparando alguma coisa para chegar na Crimeia. A Ucrânia está preparando alguma coisa para chegar na Crimeia, né? E não sei.
pode ser só paranoia do cara, né? Mas pode ser que sim, que estejam preparando alguma coisa para chegar na Crimeia. O que eu acho só é que é uma preparação mais de longo prazo, né? A Ucrânia pretende fazer, lógico que a Ucrânia pretende chegar na Crimeia, mas eu ainda acredito que a maior possibilidade está em 2025, né? Bom, aqui também do ataque de ontem, a gente tem a informação sobre o que foi atingido ali naquela base aérea próximo de Yeisk, né, foi um dos pontos atingidos. A gente tem imagem aqui de satélite mostrando um depósito que tinha aqui e um dormitório, né? E teria atingido justamente uma série de soldados russos aqui, atingiu o dormitório aqui e mais algumas coisas aqui ao lado, né? Esse aqui seria o dormitório atingido, do lado de cá tinha um hangar. Esse foi o dano causado pelo ataque ucraniano ontem, né? Bom, os ucranianos também fizeram um ataque contra a cidade de Sudjansk, na verdade o distrito de Sudjansk, ali em Kursk, né? Kursk é essa região aqui. Kursk é essa cidade aqui. Os distritos de Sudjansk e o outro distrito se chama Belovsk. Foram alvejados pelos ucranianos num ataque coordenado de denial of service para tentar derrubar os sistemas de defesa antiaérea e, ao mesmo tempo, os mísseis, né? Os russos falam que conseguiram derrubar tudo, que nada foi atingido, mas é lógico, ele reclama aqui também, ó, infelizmente, devido a um ataque de DDoS dos servidores e falhas técnicas, e o sistema de alerta não funcionou, e as consequências do ataque já foram eliminadas e coisa e tal. Enfim, teve alguma coisa aqui. O que foi atingido especificamente a gente não sabe, né? Bom, aqui a gente tem, falando sobre a linha de frente, né, mais reclamação russa aqui. Um grupamento russo está reclamando que foi prometido 200k rublos e só foi pago 40k rublos, e eles estão lá em Kharkiv e por esse preço não vale a pena lutar e não sei o que lá. E estão reclamando e estão dizendo que estão pedindo ajuda, que tem que pagar o que prometeram, que não vão lutar se não for prometido. Daqui a pouquinho chega o batalhão lá do Kadyrov lá para obrigar eles para ir morrer na linha de frente pelos 40k mesmo, né? Eles vão morrer de qualquer forma, quem importa se é 40k, se 200k, nem sei porque que esse pessoal está reclamando, né? Agora, uma coisa é verdade, tá? Essa pressão de onda de carne russa de vez em quando dá algum resultado, e esse daqui é um resultado preocupante. A gente já tinha falado sobre um avanço russo ali na região de Toretsk, esse avanço expandiu e eles conseguiram capturar o vilarejo de Shumi. É um lugar pequenininho, tá? Mas, de qualquer forma, eles conseguiram avançar aqui. Isso é preocupante. É um fronte que está relativamente parado na guerra há muito tempo, mas pode ser que justamente a ideia dos russos agora é testar todas as defesas ucranianas e encontraram esse ponto que eles conseguiram avançar com alguma facilidade. Os ucranianos vão ter que direcionar reforços para esse ponto aqui para evitar maiores problemas aqui, né? Não tem nada estratégico ainda tomado, né? Por enquanto foram movimentos puramente táticos, nem sequer operacionais ainda, mas eles estão chegando perto da cidade de Toretsk aqui, e isso pode gerar problema para os ucranianos nesse fronte, né? Então, até aqui não é nada significativo, mas é um ponto de atenção importante essa situação aqui em Toretsk. E como diz aqui o Defmon, muita gente está falando ali sobre Kharkiv. Em Kharkiv os ucranianos estão chutando a bunda dos russos, é verdade, mas também tem ataques muito pesados em Karlivka e Urozhaine, né? Os russos também perderam um bocado de equipamento por ali, né? Karlivka é aqui, né? A gente está falando aqui, Avdiivka está aqui. Teve o breakthrough aqui de Ocheretny, que permitiu que os russos avançassem um bocado aqui, né? Comprometessem a primeira linha de defesa ucraniana, que era nesse rio. Os ucranianos reagruparam nesse outro rio aqui. Então Karlivka ainda está para cá do rio, não deve ser uma cidade que os ucranianos consideram crítica, mas de qualquer forma é lógico que tem defesa aqui e os russos estão perdendo um bocado de equipamento por aqui nessa cidade de Karlivka, né? E a outra cidade, Urozhaine fica mais aqui embaixo, nessa região aqui. Os russos estão tentando retomar Urozhaine e não conseguiram, estão perdendo muita gente aqui também, né? O outro ponto em que os russos conseguiram avançar alguma coisa foi aqui, ó, Shumi, esse lugarejo aqui. Essa parte do fronte aqui está bastante parada, né? Na verdade, essa linha vermelha grossa aqui é o fronte de 2014. Então você pode ver que nessa região aqui ainda estava o fronte de 2014, mas os russos conseguiram avançar aqui em direção a Shumi, né? Ainda não é a defesa principal ucraniana, ela está aqui em Pivnishne,
mas certamente é um problema isso daqui, um ponto de atenção aqui, né? Bom, falando sobre os mapas do Pulev-Volán, então aqui a gente tem uma visão aqui de Soledar, no norte de Bakhmut, nenhuma mudança por aqui, nada alterado nesse mapa. Aqui a gente tem aquele problema que eu mencionei para vocês de Shumi. Os russos já tinham conseguido um avanço significativo aqui, né, próximo a Mayorsk, nessa região. Agora conseguiram avançar mais aqui para Shumi, ou seja, estão fazendo aqui, estão forçando muito essa linha de frente aqui. Por enquanto não é nada crítico, mas é um ponto de atenção, né? Se os ucranianos não conseguirem colocar reservas aqui, segurar esse avanço russo, isso pode se tornar um breakthrough sério nessa região aqui. Vamos aguardar para ver o que acontece nos próximos dias, né? Aqui em Ocheretny, um pequeno avanço aqui, mas isso aqui é totalmente insignificante no final das contas. E também aqui em Urozhaine, os russos continuam tentando avançar, mas como a gente viu, não conseguiram avançar e acabaram perdendo muito pessoal aqui também, né? Bom, os russos estão desesperados com a questão dos drones ucranianos, né? Muito drone ucraniano fazendo muito estrago nas tropas russas. Esse aqui é só um exemplo de um russinho aqui fugindo do drone. Aí, em determinado ponto, ele implora para o drone aqui, por favor, não me mate, não faça nada comigo, por favor. E eu não vou mostrar o resto do vídeo porque o YouTube não gosta. Eu vou deixar o link do vídeo para quem quiser ver aqui, né? Mas vocês podem imaginar o resultado. Não foi muito bom, não fez muito bem para a saúde do russo, né? E isso leva a um questionamento, né? Os russos têm realmente questionado muito a questão dos drones FPV, porque eles percebem isso como uma clara falha dos russos em relação à Ucrânia. A Ucrânia tem muito mais drones muito mais capazes de atuar contra as defesas de guerra eletrônica russas, né? E justamente o pessoal traz aqui, o Samuel Bendet, mostra que justamente ele compilou uma série de bloggers russos falando justamente sobre essa situação, né? A razão de drones na linha de frente é agora aproximadamente 1:6 e não em nosso favor. Isso aqui é um russo falando, ou seja, tem 6 drones ucranianos para cada drone russo, né? E isso é aproximadamente, mas definitivamente não é menos do que isso. A tendência é que esse intervalo aumente. Isso porque a questão da máquina burocrática russa, né? Muito lenta a máquina burocrática russa. Na Ucrânia, todas as pequenas ONGs e garagens privadas e qualquer estabelecimento que produz drone, todos eles foram apoiados pelo governo, recebem dinheiro, e 2 anos depois isso está trazendo resultados e a quantidade de drones começa a se tornar qualidade também, né? Na Rússia, um monte de projetos promissores pararam porque a burocracia ou falta de investimento e também o problema das sanções, evidentemente, né? Ou seja, o pessoal não consegue avançar, né? Mas essa abordagem, realmente eu já falei sobre isso em outros vídeos, você tem essa diferença, né? Enquanto a Ucrânia privilegiou você ter pequenas unidades de produção de drones independentes, que produzem drones diferentes, os russos fazem produção em massa, né? Você vê os drones Shahed 136 produzidos em massa, grande quantidade de drones. São drones muito perigosos, mas o que acontece? Com o tempo, a Ucrânia começou a aprender como derrubar esses drones, né? E o pessoal ficou bom em derrubar esses drones, e hoje em dia praticamente nenhum Shahed atinge mais nada, tudo é derrubado antes de chegar no alvo, né? Ao passo que a Ucrânia, como produz um monte de tipos de drones diferentes e coisa e tal, você tem uma dificuldade muito maior de derrubar esses drones. Os russos não conseguem aprender a resolver isso daí, né? Os sistemas de guerra eletrônica também se tornam menos precisos, né? Então o que ele está reclamando é isso. Como a Rússia tem uma tendência centralizadora, esses projetos começam a ser centralizados, a burocracia impacta tudo, né? Alguma coisa precisa ser feita muito rapidamente, de outra forma nós estamos sem chance nessa guerra, né? Então vamos ficar para trás sem chance. Nós precisamos investir não apenas em corporações estatais para criar drones nossos, mas também em pequenas oficinas, pequenos garagens, né? Pequenas manufaturas de drones, o que dificulta identificar eles, né? Ou seja, eles querem replicar o que está acontecendo na Ucrânia, só que é justamente uma mudança de mentalidade que tem aí, que é muito difícil para a Rússia nesse caso, né?
A gente deve ter várias manufaturas, não um monopólio de um único manufaturador, ouviu, entendeu isso, né? Ou seja, lá na Rússia o pessoal tende a centralizar tudo, a ter monopólios e coisa e tal. Diversidade, competição. É quase o cara gritando aqui, livre mercado, livre mercado. Não, a Rússia não é assim, a Rússia é um comunistão ainda. Bom, e ele fala também aqui sobre os drones Baba Yaga que estão operando em grupos, que criam esquadrões e coisa e tal, e acabam causando danos muito significativos em posições russas. E, além disso, tem uma falta de voluntários russos e startups que queiram justamente montar esses FPVs, queiram fazer esse tipo de coisa. Como, por exemplo, ele cita um caso lá que consegue montar 1000 drones todos os dias e coisa e tal, mas é um caso único, né? Na Ucrânia você tem centenas dessas unidades produzindo drones, né? E a quantidade real é a disponibilidade de drones FPV de forma geral, né? Os múltiplos esforços acabam gerando uma qualidade melhor, né? Ou seja, alguns voluntários estão reclamando sobre esses drones russos que não são tão bons assim, e outros voluntários estão apontando para problemas técnicos, né? Como não serem capazes de ir quando você tira da caixa na linha de frente, ou seja, não tem um controle de qualidade que gere drones que funcionam. Além disso, ele reclama aqui também da distribuição dos drones. Algumas unidades recebem muito, outras não recebem nada. Ou seja, os ucranianos resolveram esse problema com produção em muita quantidade, né? Enfim, tem mais reclamações aqui. Eles citam vários problemas que os drones FPV estão causando nas tropas russas. É aquilo que eu falo para vocês, né? A guerra do futuro, é isso daqui. Se você vê as perdas russas, é quase tudo drone FPV, né? E aqui, ó, a pressão de drones FPV ucraniano é agora tão severa em alguns setores que os comandantes russos estão começando agora a instruir grupos de sabotagem e reconhecimento para identificação dos operadores de drones. Seria a principal prioridade das missões deles, né? Isso é um problema. Por quê? Porque esses drones, esses operadores de drones podem ficar mais na retaguarda, não precisam ficar muito na linha de frente. Então é difícil para os grupos de reconhecimento identificarem onde estão esses operadores de drones, né? E é uma coisa pequena, não precisa ser muito grande, né? O cara pode, num carro, tá operando o drone à distância, né? Mas enfim, é o desespero dos russos nesse tema aqui, né? E a gente vê aqui mais um dia com um monte de morte russa, um monte de perda de equipamento. E uma outra coisa que o pessoal mostrou aqui é esse tipo de coisa aqui, que ninguém sabe o que é isso. É uma imagem aqui de um equipamento misterioso russo. Suspeita-se que seja algum tipo de guerra eletrônica, né, algum tipo de sistema que visa impedir o funcionamento de drones na linha de frente, mas ninguém consegue identificar o que é isso daqui do lado ucraniano, né? Não sabemos o que é ainda. E bom, finalmente tem aqui um alerta do Rogojin, né? O Rogojin, ele já está alertando para o risco dos ucranianos fazerem uma grande contraofensiva que, na visão dele, vai acontecer entre Vasilivka e Kherson. Então, nessa linha aqui, onde era a grande represa de Nova Kakhovka, né? É aquilo que eu expliquei para vocês. Aqui, isso aqui tudo era alagado, onde está essa área verde, aqui era tudo alagado da represa, né? Os russos, no ano passado, destruíram a represa aqui em Nova Kakhovka, então isso aqui diminuiu, não é mais tão alagado quanto antes. Mas a verdade é que o rio aqui ainda é um rio muito grosso, ainda é muito grande. Não é um rio fácil de atravessar também, né? Então, não sei se vai ser por aqui que vai ser esse ataque ucraniano, né? Mas o Rogojin está preocupado com isso. Ele acha que entre Kherson e Vasilivka, em algum ponto daqui, é onde os ucranianos vão tentar fazer um grande contra-ataque aqui nessa região. E ele está mais uma vez aqui reclamando. Olha só, o pessoal do Dois Majores, que é um outro blogger militar russo, falando aqui que as forças armadas ucranianas atacaram a subestação de Raduga, em Enerhodar, um transformador foi danificado e a cidade está sem energia. Isso daqui é o segundo ataque desse tipo que a Ucrânia faz. Fez recentemente um ataque em Vasilivka, que é justamente Vasilivka aqui, Enerhodar está aqui. Então fizeram um ataque aqui, deixando a linha sem energia elétrica, tirando energia elétrica dessa região. E aí o que o Rogojin fala aqui, ó. Eu estou falando para vocês, eles decidiram cortar a energia de toda a cabeça de ponte para uma possível contraofensiva atravessando o Dnipro em direção à Crimeia e forçar toda a economia da cidade russa de Enerhodar a ser abastecida pelos ucranianos, né?
o plano só não é compreensível para burros, né? Ou seja, ele está dizendo que é óbvio que os ucranianos estão tentando fazer isso, que vão tirar a energia elétrica aqui, isso prejudicaria os russos nessa região, e daí os ucranianos fariam uma contraofensiva nessa direção, cruzando o Dnipro aqui e retomando essa região. É possível que isso aconteça? Sim, possível é, né? É isso que os ucranianos estão fazendo? Não sei. De novo, a minha expectativa é que a grande contraofensiva ucraniana vai acontecer só em 2025. Mas pode ser que eu esteja enganado, pode ser que eles façam alguma coisa antes aqui, né? Atravessar o rio Dnipro ainda é complicado, não é uma operação fácil. Tem muitos russos por aqui, né? Então não é uma coisa realmente simples fazer essa contraofensiva aqui neste momento. Os ucranianos vão esperar ter os F-16, está tudo certo. Os F-16 já podem estar chegando na Ucrânia agora, já estamos no verão, né? Então já podem estar chegando. Mas lembra que eles vão chegar aos poucos, né? E ainda tem todo um planejamento para realmente usar os F-16. Então, até a Ucrânia estar com os F-16 bem armados, tudo funcionando direitinho, eu acho que é mais razoável 2025. Mas vamos ver, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre as ameaças nucleares do Putin. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Putin está totalmente desesperado, deve estar mesmo, está vendo que não consegue avançar mais e sabe que a coisa vai piorar daqui para frente, né? E mais um sinal de desespero aqui, ó, os russos fizeram uma grande ataque ali no mercado central de Moscou, justamente para buscar bucha de canhão, né? Ou seja, estão pegando homens em idade militar que estavam lá no mercado, botando todo mundo em ônibus e mandando para a linha de frente, meu amigo. Não tem moleza, não. Aqui também fizeram uma outra raid, um outro ataque dentro de uma casa noturna lá em Moscou, né? Pegou um monte de gente lá, já mandou para o ônibusinho, o pessoal já vai curar a ressaca na linha de frente lá em Kharkiv, né? E aqui também, ó, 45 imigrantes também foram forçados na ponta da arma a irem lá para a linha de frente. Então isso daqui é um local de construção lá em Voronezh, né? Os russos foram lá e não querem nem saber, não importa. Tá ali dando bobeira, vai todo mundo para a linha de frente, né? Bom, a gente tem uma boa notícia, a Rússia finalmente está saindo da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE. A OSCE se tornou inútil nessa guerra, por quê? Porque ela é composta pela maioria de países europeus e a Rússia. E a Rússia tem poder de veto, aliás, todos os países têm poder de veto nessa organização. Então, no final das contas, nada consegue avançar porque a Rússia veta tudo. Agora, felizmente, a Rússia decidiu sair disso daí e talvez dê alguma força para a OSCE nesse momento, né? Bom, teve um jogo contra a Eslováquia e a Ucrânia ganhou, né? Fez aqui 2 gols, estava perdendo por 1-0 e acabou virando o jogo. A Ucrânia joga de amarelinho, né? E gols bonitos aqui, ó. Um gol bacana esse daqui. Teve um outro gol também que teve uma triangulação na área também. A Ucrânia tem jogadores que jogam em times europeus, então ela tem um futebol bastante forte, né? Muito bonitos os gols da Ucrânia, 2-1 para a Ucrânia contra a Eslováquia, de virada. E aqui tá os sets reclamando, dizendo que não, porque isso daí vai aumentar o patriotismo e vai piorar, vai matar mais gente na guerra da Ucrânia e coisa e tal. A Rússia não está participando, lógico, né? Então, ou seja, só pode chorar mesmo as vitórias da Ucrânia por lá. E, bom, a gente já falou sobre isso, né? Mas só para lembrar mais uma vez, a Coreia do Sul está começando a estudar o envio de armas diretamente para a Ucrânia. O Putin conseguiu o apoio da Coreia do Norte, imediatamente a Coreia do Sul está se alinhando para a Ucrânia, evidentemente. E não é só isso, a Holanda também está prometendo mais um sistema Patriot para a Ucrânia. Já tem Patriots holandeses na Ucrânia, vai vir mais um sistema. Da Romênia também está indo um sistema da Romênia para a Ucrânia. E como eu falei para vocês, a gente já falou sobre isso no vídeo de ontem, os Estados Unidos determinaram que todos os Patriots produzidos a partir de aqui vão todos para a Ucrânia. Já haviam entregas previstas para a Suíça e outros países, vão ser todos direcionados para a Ucrânia, até a Ucrânia não ter mais problema de defesa antiaérea, né? E nisso o Putin ficou todo chateado, né? O Putin falou que uma derrota estratégica da Rússia seria o fim do Estado russo, diz ele, todo choroso lá. E acrescentou, lógico, que nesse caso a Rússia seria obrigada a usar armas nucleares e não sei o que lá e coisa e tal. É choro do russo, né? Ele está falando que a Rússia nunca perdeu guerra e coisa e tal. E a Anne Applebaum, que é uma historiadora, né, dessa região ali,
ela lembrou, pô, que história é essa, né? A Rússia já perdeu um monte de guerra, que papo, só Russetti que fala assim, ah, não, a Rússia nunca perdeu guerra. Não, a Primeira Guerra Mundial, perdeu feio a Primeira Guerra Mundial, perdeu a Guerra do Vietnã mais recentemente, já perdeu um monte de guerra, perdeu a guerra para o Japão na virada do século passado. Enfim, a Rússia já perdeu um monte de guerras, um monte de vezes e nunca destruiu, né? Agora, que existe a chance dessa vez a Rússia se desfacelar em várias repúblicas, esse é o grande temor do Ocidente, é por isso que o pessoal não apoia tanto a Ucrânia quanto seria necessário, né? Justamente pelo medo da Rússia se esfacelar em várias republiquetas que seriam muito mais complicadas, né? Vai que assume um ditador maluco uma dessas republiquetas e daí com armas atômicas, isso pode ser mais complicado, né? Então, o Putin está todo choroso aqui, é porque ele está vendo que está sem saída mesmo. E não, ele não vai usar armas nucleares, ele sabe que não existe essa possibilidade. Se ele der a ordem, não será obedecida no final das contas, né? E está aqui também o Putin, ele fez conversa hoje e pediu conversas de segurança com a OTAN, porque diz que a intenção é aumentar o arsenal nuclear nacional e não sei o que lá. E a Rússia está querendo aumentar a estabilidade no planeta, aumentando o arsenal nuclear, né, para ter uma ordem democrática multipolar. Que ordem democrática? Com o quê? Com a China e com a Rússia, duas ditaduras? Vai ter ordem democrática onde, né? Enfim, ele está reclamando aqui, ele quer uma negociação com a OTAN. Quer negociar com a OTAN. Está pedindo pinico, né? A gente sabe disso. Vamos ver o que vai surgir disso daqui, né? Bom, o próximo encontro de paz da Ucrânia será num país do sul global. Quem será que vai sediar o próximo encontro de paz da Ucrânia, né? A Ucrânia tem feito esses encontros de paz justamente para organizar como é que vai ser a derrota da Rússia, né? O que vai acontecer depois disso. Já teve esse encontro na Suíça, com mais de 100 países. O próximo, segundo Zelensky, vai ser no sul global. Eu chutaria a Argentina, hein? Será? Tomara. Se for na Argentina, eu vou lá para acompanhar isso daí. Vamos torcer para ver como é que vai ser isso daí, mas é excelente essa medida, né? Brasil não tem chance, né? Vamos ver como é que vai acontecer isso daí. Uma pena o Brasil estar do lado errado nessa história. Esperar o quê de um pinguço corrupto, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.